Olá, programa começando bem, mais uma vez chegando até você, Jorge Floreno, diretamente de Columbus, Ohio, Estados Unidos. Obrigado por você permitir que eu chegue até a sua casa, seu carro, a sua caminhada. Eu não sei onde você está, mas eu tenho o maior prazer de poder estar conversando com você nessa oportunidade. Como nós havíamos falado no programa anterior, nós vamos dar continuidade ao livro de Malaquias, no capítulo 3. E quero aqui rapidamente dar o contexto para você. O povo de Israel estava passando por um momento muito complexo e que eles estavam agora duvidando da maneira como Deus estava conduzindo a vida deles. E aí eles chegaram e falaram, por que não vale a pena servir a Deus? Porque a gente faz as coisas e serve a Deus e a gente vê as outras pessoas que não servem a Deus prosperando, as pessoas conseguindo as coisas com mais facilidade. E só que eles não falavam isso audivelmente, mas Deus lê o pensamento e lê as atitudes. E Deus estava lendo exatamente o que eles estavam agora intencionando e a mudança que eles queriam fazer no contexto da vida deles. E você sabe que uma atitude, ela não é um ato isolado. Uma atitude, ela pode agora não somente mudar o nosso comportamento, mas pode mudar o conjunto das nossas ações e nos levar muitas vezes a alguns equívocos da nossa vida. E aí então o povo de Israel foi advertido por Deus. Foi colocado diante deles uma advertência muito séria da parte de Deus. E eles então agora perceberam que tinham que mudar o comportamento deles. E nós vamos ver então hoje a oportunidade em que Deus agora mostra o conjunto daquilo que estava acontecendo. E no capítulo 3, a gente leu do capítulo 3, o verso 13 até o verso 15, e hoje nós vamos ler do capítulo 3, do verso 16 ao verso 18. Nós vamos perceber o conjunto da obra, fechando agora o panorama de Deus sobre o seu povo. Nós vamos perceber que é muito atual aquilo que Deus quer nos falar. Acompanhe comigo na tela o texto do capítulo 3 de Malaquias, do verso 16 ao verso 18. Então, diz o texto, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, diz o texto. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Vejam, amigos, que o que nós estamos vendo aqui nessa oportunidade é algo que deve nos chamar a atenção grandemente, porque aqui o texto está dizendo que o temor é exatamente o grande caminho, a obediência é a grande sacada de Deus para a atuação da bênção de Deus na vida dos seus filhos. E Deus queria mostrar para o povo de Israel que se eles fossem obedientes a Deus, mesmo aqueles que estavam numa caminhada, agora desabalada caminhada, estavam correndo e aparentemente alcançando sucesso em vários aspectos da vida, mas que não estavam sendo obedientes a Deus, Deus queria dizer o seguinte, que a obediência aparentemente é mais vagarosa nos seus resultados, mas é mais ardente e mais segura nos seus resultados também. Significa que agora, ter o que falar de Deus, somente as pessoas obedientes é que têm o que falar de Deus. E nessa oportunidade eu quero dizer para você o seguinte, que Deus continua ouvindo os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Isso significa que quando Deus tem um memorial, diz a palavra de Deus aqui no livro de Malaquias, significa que Deus, ele não esquece daquilo que nós falamos, das nossas expectativas de Deus,
dos nossos propósitos para servir a Deus, daquilo que nós queremos fazer para Deus, aquilo que nós sonhamos que Deus é para nós. Deus não esquece disso. Isso é importante demais em um momento em que nós estamos vivendo na história do nosso mundo, em que a tecnologia, em que as coisas mudam tão rapidamente, as coisas se transformam da noite para o dia. Enquanto estou falando para você aqui, a tecnologia que está sendo usada aqui diante de nós, das câmeras, de toda a aparelhagem que temos aqui por detrás das câmeras, elas estão se tornando obsoletas, elas estão mudando rapidamente. As pessoas se tornam obsoletas com as suas ideias, mas Deus está mostrando aqui que a obediência, o temor a Deus, nunca será obsoleto, sempre estará em evidência. E aqui o texto do capítulo, o verso 17 do capítulo 3 diz: eles serão para mim tesouro particular naquele dia que prepararei. Eu quero dizer uma coisa para você e chamar a sua atenção hoje. Jesus vai voltar. Jesus voltará a essa terra e vai trazer uma transformação e uma mudança em tudo aquilo que hoje está acontecendo. A ordem das coisas mudarão. E as pessoas que hoje fazem a vontade de Deus é que estarão nessa nova ordem que Deus vai transformar este mundo. Então, portanto, a obediência, o temor a Deus, o fazer a vontade de Deus, o querer falar de Deus, o querer proclamar quem Deus é que traz essa satisfação no coração de Deus. E quero dizer uma coisa para você. Diz aqui o texto que o Senhor dos Exércitos, esta palavra é muito importante para mim e para você hoje. Por quê? Porque fala de que Deus entra na guerra junto com você. Se você está guerreando hoje uma situação que é difícil para você, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, ou contra o seu caráter, você está lutando contra você mesmo, alguns pecados que você não consegue abandonar, que você está lutando contra eles, o Senhor dos Exércitos está entrando nessa guerra com você, para fazer com que você tenha vitória, não a sua vitória, mas a vitória dele dada para você, creditada agora no seu banco espiritual. É isso que Deus quer fazer com você. E aí, Jesus breve volta, repito para você. Eu estou aqui nos Estados Unidos e muitas coisas têm acontecido aqui. A sociedade, a cidade onde nós moramos, quando chegamos aqui, algumas coisas estão acontecendo que não aconteciam há tantos anos atrás, quando nós chegamos aqui. As pessoas estão mudando, as coisas estão mudando, a sociedade está se transformando, mas Deus não muda o seu tratamento para com a raça humana. E aí o verso 18 é para fechar, é para trazer o conjunto da obra, fechando o conjunto da obra da vontade de Deus, que diz assim: então vereis outra vez a diferença. Eu quero dizer uma coisa para você. Fazer a diferença no mundo em que todos querem ser iguais e ter o pensamento de manada, é extremamente importante que nós façamos a diferença no mundo onde nós estamos. Então, vereis a diferença entre o justo e o perverso. É isso que Deus quer mostrar. Hoje, todo mundo aparentemente é igual. Ninguém consegue se diferenciar dos outros, mas chegará um dia, um momento em que Deus vai mostrar a diferença daqueles que tiveram temor, que foram obedientes a Deus, e Deus vai mostrar essas pessoas como um troféu e vai dizer: estes foram os meus filhos. Todos são seres humanos, todos são iguais perante Deus, mas tem alguns, não pelo seu mérito, não por serem melhores, mas que escolheram querer fazer a vontade de Deus em meio de uma sociedade que está sendo corrompida a cada dia. E você é testemunha disso, e você sabe muito bem disso. E aí então haverá diferença entre o que serve a Deus e o que não o serve. Eu quero fazer e trazer um desafio para você hoje. Você será desafiado na circunstância da sua vida a ser fiel a Deus e de servir a Deus no dia de hoje, porque o cristianismo é
uma religião de um dia somente. Somente um dia. Jesus falou, basta cada dia o seu próprio mal. Não pense no amanhã, pense no dia de hoje. Sirva a Deus hoje, faça a vontade de Deus hoje, porque Ele vai fazer a diferença na sua vida amanhã. Porque Deus já está preparando o seu amanhã se você estiver com Ele hoje. Eu desejo que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Obrigado porque você está me ouvindo e eu quero poder estar junto com você no próximo encontro do programa Começando Bem. Ore comigo. Querido Deus, obrigado por estarmos juntos. Abençoe os amigos, as amigas que estão aqui nos ouvindo. Esteja presente com eles e que eles possam te servir e fazer a tua vontade onde quer que eles estejam. Te pedimos por Jesus. Amém. Forte abraço para você. Nos encontramos no próximo encontro do programa Começando Bem.